Olá, seja bem-vindo a esse canal, eu sou o professor Carlos. Vamos aqui para mais uma demonstraçãozinha, né? Dessa vez uma demonstração de identidade vetorial e, de novo, divergência de um rotacional de um campo vetorial A é nula. Vamos mostrar que isso aqui é verdade, né? Então, partindo das definições aqui, o que a gente tem? Primeiro, deixa eu mudar essa leitura aqui, né? Que eu não gosto de escrever isso assim, né? Eu prefiro com o nabla. Então, a gente tem aqui, só transferindo aqui, divergência do rotacional. Então, divergência do rotacional é igual a zero. Pronto, bem melhor assim. Bem melhor escrito com nábula do que com as letras. Então, temos aí essa situação. Bom, o que é divergência do rotacional? Vamos pelas definições, né? A divergência do rotacional de um campo vetorial A é... A divergência é o operador somado, né? É uma soma em I do diferencial, ou melhor, das derivadas parciais em cima do campo vetorial, né? Em cima do vetor, no caso. Né? Escalar vezes o vetor. O vetor é esse produto vetorial. Então, vamos pegar aqui o vetor, só a componente I dele, né? O vetor é o rotacional, só que eu só quero a componente I. Isso aqui é a divergência. Agora, eu vou explanar aqui o rotacional. Então, nós temos divergência. O rotacional é escrito assim, né? Com o símbolo de Levi-Civita. Então, vai ser EIJK vezes, nós temos aqui uma derivada em J e o campo em K. Tá? Lembrando que isso tudo aqui é soma. Né? Tudo que tem índice repetido é soma. I com I, J com J, K com K. Tá bom? Então, temos essa situação aqui. Daqui, a gente fica com tensor de Levi-Civita, EIJK, vezes del I, del J, AK. Então, nós temos essa situação. Como é que isso aqui vai ser zero? Aqui, para a gente enxergar o zero, precisamos de analisar a simetria. Simetria do problema. Vamos lá. Vamos lembrar, aliás, que o tensor de Levi-Civita, o EIJK, ele é nulo para o caso em que a gente tenha índice repetido. Né? Então, por exemplo, o epsilon I K é zero. Sempre que a gente tem, por exemplo, I igual a J, ou I igual a K, ou ainda J igual a K, a gente vai ter zero no tensor. Então, nesse caso, para que isso aqui não se anule, eu preciso ter os três itens diferentes. O I, o J e o K diferentes. Então, vamos imaginar a seguinte situação de simetria, né? Porque é um tensor antissimétrico. Se eu fixar a letra K e variar os IJ, lembrando que são somas, eu tenho aqui então o seguinte. Eu vou, inclusive, explanar essa soma aqui, né? Explanar não, explicitar. A soma em I, a soma em J e a soma em K. De epsilon I, J, K. Del I, del J, AK. Vamos lá. Se eu fixar o A, o K pelo menos, que é o que está no A aqui, né? E trocar os símbolos, vai ser o seguinte. Eu teria, por exemplo, uma soma em I que envolveria... Se eu troco o J com o K, perceba, epsilon I, JK, del I, del J, AK. Isso aqui é igual ao seguinte. É igual não. Sim, é igual ao seguinte. Do outro lado ficaria. Se eu troco o J com o I de posição, o que acontece? Se eu troco o J com I de posição, eu mudo o sinal, né? IJK é igual a menos JIK. Se eu troco qualquer um de posição sem mudar o terceiro índice, né? Ou seja, uma rotação, não, qual é o nome que se dá isso? Uma permutação ímpar. Então, eu troco o sinal. Isso aqui é menos epsilon JIK. Del I, del J, AK. Então, se eu troco a posição dos índices,
eu vou acabar somando um termo com o valor dele mesmo, só que oposto. Então, conseguem perceber que para cada termo fixo que eu tenho, eu vou ter duas somas. Só que essas somas são sempre com valores antissimétricos, com valores opostos. Então, nesse caso, se eu fixo, por exemplo, o K como sendo 1, então o I e o J não podem ser mais 1, porque se eles forem 1, qualquer um deles já anula, porque repete índice. Entende? Se índice repetir, anulou. Então, esses termos já vão todos para zero. E os outros termos da soma que vão valer são aqueles que permutam. Uma vez o I tem que ser 1, se o K for 1, uma vez o I tem que ser 2, na outra vez ele tem que ser 3. Mas aí se eu faço, por exemplo, o termo I, 2, 3, e o K sendo 1, aí vezes, derivada, I foi 2. Então, se a derivada foi 2, I igual a 2, a próxima tem que ser com 3, né? J igual a 3. E o K teria que ser 1, né? K1, 2 e 3. O próximo termo a se somar com esses mesmos valores para K igual a 1, teria que ser... Se eu já usei na primeira parte o I como 2, não pode ser mais 2. Agora eu já tenho que fazer a soma com I igual a 3. Então seria I igual a 3, J igual a 2, não pode ser 3, né? Senão repete índice, e K igual a 1. Aí isso ficaria... Se eu usei o I igual a 3, a derivada seria em 3. Se eu usei o J igual a 2, a derivada seria em 2. E o A estava em K, né, que é 1. Perceba uma coisa. Nesse caso, a permutação foi ímpar. Se a permutação foi ímpar, seria negativo. Né? Um negativo do outro. Então, esse seria mais 1. E esse seria menos 1. Menos del3, del2, A1. Só que as derivadas, elas só permutam aqui, né? Mas pelo teorema de Fubini, né, derivadas são iguais, né? Nesse contexto, né? Então, as derivadas seriam iguais, isso aqui daria zero. Apenas em uma soma que eu fixei, né? Se deu zero para uma soma, para todos os outros valores de K, para K igual a 2, K igual a 3, também vai ser zero. Então, essa somatória toda aqui é composta de termos antissimétricos, ou seja, de termos opostos, que vão acabar zerando assim uns com os outros, né? É como a terceira lei de Newton, né? Que fala que forças internas num sistema, elas tendem a se anular, né? Porque elas existem em pares, né? E em pares de ação e reação, ou seja, opostas. É como se fosse isso aqui. Pois bem, então está demonstrado o nosso teorema aqui, da divergência do rotacional. Legal? Então, essa foi mais uma demonstração. Se você gostou, peço que se inscreva nesse canal para ver sempre vídeos como esse aqui. Até os próximos vídeos.